Meus irmãos, boa noite, a paz de Cristo. Boa noite abençoada de domingo para vocês. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Que seja essa palavra de fortalecimento para a sua vida. Eu peço que você curta desde já essa mensagem e que também se inscreva no canal. Eu vou ter por texto base lá em Jeremias, no capítulo de número 38, no versículo 6, diz assim a Bíblia. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei. Estava no átrio da guarda e desceram a Jeremias com cordas. Mas na cisterna não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Obed-Meleque, o etíope, o eunuco que então estava na casa do rei, que tinham posto Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Obed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram ao profeta Jeremias, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei ao Obed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, profeta da cisterna, antes que morra. E tomou Obed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias na cisterna, por meio das cordas. E disse Obed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas. Calçando as cordas, Jeremias assim o fez. Fecharam Jeremias com as cordas e o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda real. Meus irmãos, o profeta ele foi colocado nessa situação, foi colocado nessa posição por conta das profecias, por conta do posicionamento, por conta do confrontamento que ele estava fazendo, né? Ele estava confrontando diretamente as autoridades de Israel, inclusive o rei era muito vassalo dos príncipes, né? O rei não tinha governo, o governo não estava naquele momento de fato, né? De direito estava sobre o rei, mas de fato não estava. Na prática, quem governava eram os príncipes, os principais, os sacerdotes. E ele é lançado, o profeta Jeremias, né, a toda uma articulação. Fassur é o nome de um homem que fez de tudo para matar Jeremias. E Jeremias é lançado no poço por conta do posicionamento dele, por conta das profecias. Era um momento difícil, onde se esperavam profecias de triunfalistas, de vitória. E Jeremias não ia falar aquilo que eles queriam ouvir, ele ia falar aquilo que o Senhor queria falar. E não necessariamente naquele momento era vitória. E quantas vezes nós somos lançados em situações de adversidade por defender um posicionamento correto? Defender um posicionamento correto, a conservação e preservação da fé, da nossa identidade, das nossas características com Deus, não necessariamente quer dizer que vamos ser privados de lutas. Possa ser que haja um fundo do poço te esperando na obediência. As pessoas pensam que tem tempestade só na desobediência, como no caso de Jonas. Teve tempestade para os discípulos. Teve tempestade para Paulo na obediência e naufrágio. Não há um fundo do poço apenas para quem está na desobediência. Há um fundo do poço, às vezes, também para quem anda na obediência, como Jeremias. Jeremias ele foi colocado naquela situação. E não havia água no fundo do poço. Ou seja, não havia pão na cidade e não havia água no poço. Ele não tinha com o que beber e o que comer. 3 dias a pessoa morre desidratada. E em menos de uma semana mais ou menos, a pessoa morre de fome por não comer. Então a situação de Jeremias era, a qualquer momento, as coisas iam piorando e ele ia vir a morrer. Isso era um fato, o fim dele ali seria a morte. Só que um estrangeiro se compadece com aquela situação de Jeremias. Um homem chamado Obed-Meleque. Esse homem, ele se compadece, né? Algumas traduções está Obed-Meleque, outras está Ebed-Meleque. Ele era um etíope. E ele vai e intercede por Jeremias junto ao rei. Pede para poder retirar Jeremias dali, daquela situação. E o rei permite. E aquele homem, com muito cuidado, vai até a tesouraria, pega panos velhos, pega cordas. Os panos seriam para colocar debaixo do braço. Ele amarraria uma corda e Jeremias colocaria debaixo dos braços para não se ferir, não se machucar. Os panos estariam ali para não ferir o profeta. E com 30 homens, o rei autorizou, o rei falou: olha, pega 30 homens e tira Jeremias daquela situação. Ele assim faz. E é interessante porque as nossas provações, os nossos fundos do poço, há um fundo do poço.
Na nossa jornada sempre há um fundo do poço, sempre há um momento de limitação extrema onde nós chegamos e falamos: Senhor, acabou para mim, não consigo mais, cheguei no meu limite, eu não tenho mais para onde ir, não pode piorar, não é possível, Senhor. E não há, nenhuma escapatória, não há nenhuma possibilidade. Jeremias olhava aquele fundo do poço, a palavra fala que ele ficou ali atolado, no meio da lama, no meio da sujeira. Eu sei que talvez hoje você possa estar vivendo isso, e talvez nesses dias, nesses últimos tempos, tenha sido o seu último momento, o seu fim do poço, fundo do poço. Mas assim como teve um homem, Ebed-Meleque, que fez descer cordas e panos para retirar o profeta Jeremias. Aquele homem não precisava se importar com Jeremias, mas ele se importou. Mesmo sendo um estrangeiro. Tem um estrangeiro que não é dessa terra, que não é desse mundo, que é o Espírito Santo, que veio da eternidade. Ele não precisava se importar conosco. Quem é o homem para que Deus se lembre? E quem é o filho do homem para que o visite? Diz a palavra. Mas Deus se lembra de nós. Mas o Senhor se lembrou de você, do seu sofrimento e da sua dor. Ele sabe o fundo do poço que você se encontra. E assim como Ebed-Meleque intercede, o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós, junto ao Rei, para que possamos ser retirados. E Deus manda te dizer nessa noite que Ele vai te retirar desse fundo do poço, que já há um mover, já há um agir. Aquele momento do texto lido aqui, o início do texto, Ebed-Meleque já estava agindo em prol de Jeremias e Jeremias não sabia. O Senhor, o Espírito Santo já está agindo ao teu favor, ainda que você não saiba. Sua salvação, o teu livramento, a operação, o milagre que você aguarda e espera, já está sendo operado. Já está sendo realizado. As cordas, os trapos, os panos. Deus usa meios que nós não compreendemos. Talvez aquilo que seja desprezado pelo homem. Por isso que Deus escolhe as coisas fracas ao invés das fortes, as loucas ao invés das sábias. Aquilo que é desprezado, aquilo que é ignorado, aquilo que é deixado de lado, aquilo que para um homem não tem valor, é ali que Deus opera. Olha só o que o etíope Ebed-Meleque pega: panos velhos, trapos, aquilo que não tinha valor para ninguém, mas aquilo serviu para ajudar a retirar Jeremias do fundo do poço, para que Jeremias não saísse machucado. Deus não só vai te tirar do fundo do poço, mas você não vai sair de lá ferido, você não vai sair de lá machucado. Você não vai sair com feridas incuráveis, com rachaduras irreparáveis, com traumas que nunca mais te permitirão seguir. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não permite que passemos por desertos, por provações, onde saiamos sequelados, onde saiamos pior do que entramos. Não. Tem pano velho. Aquilo que as pessoas desprezam são meios de Deus agir, são formas. Tem panos, tem cordas, tem todo um cuidado do Senhor para a sua vida, para te tirar dessa situação que você está vivendo. E Ebed-Meleque puxa ele junto com os 30 homens e tiram Jeremias, e ele é colocado no pátio da guarda. O Senhor é quem te guarda. O pátio da guarda. A partir daquele momento ele estava seguro. A partir daquele momento ele já não viveria mais aquele momento terrível que ele viveu. Naquele momento tinha se passado, e a partir daquele tempo que ele foi retirado, ele foi servido pão, lhe foi dado de comer, e ele recobrou o seu ânimo. Deus sabe em que ponto você está. Ele sabe o que você disse para ele orando esse dia, na madrugada de ontem. Ele ouviu a tua oração. Ele sabe. Ele conhece o teu desespero, sua angústia, sua aflição, os seus temores. E ele manda te dizer: acabando. Esse fundo do poço está acabando. Você será retirado.
Você vai sair desse lugar. Esse não é o lugar de Deus para você. Olha que coisa interessante. A destruição que foi profetizada por Jeremias, veio sobre toda a terra de Judá, sobre toda a cidade de Jerusalém. Mas Jeremias não, fugiu para o Egito. Recebeu do Senhor uma direção. O juízo não veio sobre ele. Não veio. Olha, às vezes Deus ele derrama seu juízo, às vezes as coisas acontecem, a gente vê as coisas acontecendo, a gente se atemoriza, se amedronta. Que a gente pensa, será que vai acontecer comigo? Será que isso vai vir? Vai entrar na minha casa? Vai vir na minha vida? Não. Haverá livramento. Haverá socorro e o cuidado de Deus. Assim como houve para o seu servo Jeremias no passado. Minha irmã, meu irmão, Deus tem cuidado de você. E o Espírito Santo tem intercedido por você. Fica tranquila, fica tranquilo. Essa condição, essa situação que você está vivendo já está chegando ao seu fim. Deus te abençoe nessa noite de domingo. A paz do Senhor Jesus.